Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificada a doutrina espírita por Allan Kardec. E nós estamos no capítulo 5, o Bem-aventurados os aflitos. Estamos no subitem que trata sobre suicídio e loucura. E vimos nos números aqui 14, 15 e 16 o quanto, no item 14 mais propriamente, o quanto a calma e a resignação são importantes nas tempestades da vida e como a doutrina espírita, como conhecermos Deus e sabermos da nossa finalidade neste mundo, nos ajuda, principalmente nessa visão de que tudo passa, não é? E que a desesperação, o desespero e a revolta, elas podem surgir numa hora de tempestade e, no entanto, a doutrina espírita, ela nos inspira essa calma e essa resignação, ou seja, a aceitação das provas e expiações que vão passar. No item 16, Kardec nos fala sobre a covardia moral e a coragem moral. A covardia moral é incitada pelo materialismo, que a vida vai acabar mesmo, com a morte, depois da morte não tem mais nada. Se eu estiver sofrendo, tanto faz morrer agora, aliás, tanto faz não, né? Mas vale morrer agora do que morrer depois, porque menos sofrimento. Mas com essa visão da vida futura, tudo muda. E aí, essa ideia já me traz uma coragem moral, né? A covardia moral me leva a fugir e a coragem moral me leva a enfrentar, por sabermos que vamos conseguir superar e que a superação, mesmo que não se dê aqui de forma completa, estará no mundo espiritual e com ela, não é, o nosso crescimento e a paz que realmente desejamos alcançar para todos nós. No item 17, o último, que fala sobre, não é, a questão do suicídio, Kardec nos diz assim: o Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado bem positivo e talvez mais determinante. Então, mais ainda do que essa questão dessa coragem moral, o que já é muito, muito grande, mas ele vai nos dar mais, e ele vai nos dizer o que o Espiritismo vai nos dar, não é? Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Então, além dessa coragem moral de termos a certeza da vida futura, também o Espiritismo nos oferece essas mensagens de suicidas que vêm nos falar dos seus sofrimentos terríveis no mundo espiritual. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis. Ou seja, embora os suicidas não estejam em sofrimentos eternos, como antigamente, não é? Se pensava antes da doutrina espírita, né? Nesse inferno eterno, onde os suicidas estariam, não é. Mas mesmo não sendo eterno, as dores são muito grandes, não é? Os sofrimentos são muito grandes. É isso que ele diz aqui. Ele nos mostra os próprios suicidas e provar que, assim, há entre os suicidas, está mais à frente, aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. A partir deste mundo, antes que Deus chame, na hora que tem que ser, sem que seja decisão nossa. Então, sabendo disso, tendo essas mensagens a nós aqui, que estamos
no corpo de carne, vamos pensar, opa, não, é uma péssima escolha, é uma péssima escolha. Eu preciso me fortalecer para o momento que eu estou vivendo, porque eu sei que ele vai passar, ele vai passar. Continua Kardec. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio vários motivos. A certeza da vida futura, a certeza de que a vida continua, de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e resignado na Terra. Talvez mais provado, não é? Porque as pessoas podem ser muito provadas e mesmo assim não serem infelizes. Podem estar passando por desafios enormes e mesmo assim não serem infelizes. Aqui esse infeliz, sempre pensando na questão didática, não é? É mesmo das dores que a pessoa passe, das suas provações e das suas expiações, não é? Então, na medida em que ele mais suporta, mais feliz então ele se sente, claro. Grande vitória ele conseguiu conquistar na encarnação. A certeza também de que, mais um ponto positivo do Espiritismo, não é? Com relação a essa ideação suicida que possa surgir, a certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário do que esperava. Quer dizer, a pessoa se mata pensando que vai se livrar do sofrimento. Lê do engano. Ela se mata e vai encontrar um sofrimento muito pior, agravado pela ideia que ainda vai ter que reencarnar para expiar o suicídio. Quer dizer, não resolve nada e ainda agrava. Quer dizer, em todos os sentidos, uma péssima ideia. E ele diz ainda que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, se crê em se matando, ir mais depressa para o céu. Eu vou matar, que eu vou para o céu mais rápido. Não vai não. Vai para um lugar ainda distante do céu, não é? Já que estamos infringindo a lei de Deus. E para os lugares de paz, as instâncias de paz que aprendemos ser o céu, não é? Essas instâncias de paz, de harmonia no mundo espiritual superior, é preciso que estejamos quites com as leis de Deus e não como um grande devedor que é o suicida, tirando o maior presente que Deus nos dá, não é? Que é a oportunidade, o maior foi a vida que Ele nos deu de espírito, não é? Mas essa oportunidade de estarmos vindo reencarnar para progredirmos. Então, Kardec nos diz que se livra de um mal para chegar a um pior. Esse engano, não é? Na verdade, ele se livra de um mal e vai encontrar aí um pior. Essa é a realidade. Mais longo e mais terrível, que se engana, se crê em se matando, ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo os objetos de suas afeições que esperava ali reencontrar, realmente. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Sim, não é isso que queremos. Nós queremos paz, realização, e o suicídio nos leva no caminho contrário. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Mas a gente pode perguntar, mas espírita não se suicida? Sim, se suicida. Mas esse, quando for o espírita, aquele verdadeiro espírita, aquele ainda vai falar lá no capítulo do Sede Perfeitos, no capítulo 17. Esse verdadeiro espírita que é o sinônimo do verdadeiro cristão, que é sinônimo do homem de bem. Quando chegarmos nesse patamar, por enquanto,
Nós estamos tomando conhecimento da doutrina espírita, sim, nós concordamos com o que está lá, mas precisamos nos precaver contra o desespero e a revolta nos momentos mais difíceis da vida. Daí a questão da calma e da resignação. Então, tudo isso nós vamos construindo na nossa experiência. Não adianta nós simplesmente estudarmos a doutrina espírita e dizermos assim, poxa, eu concordo com isso. Sim, mas o exercício, ele é um tanto mais desafiador do que simplesmente tomarmos conhecimento da verdade, não é? E ele continua dizendo, Allan Kardec, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, nós vimos, não é? A materialista incita ao suicídio, não é? E a espírita, pelo contrário, ela previne, impede. Sim, se a pessoa assim decidir, né? Não vai passar em cima do livre-arbítrio de ninguém. Então, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência, ou seja, pela estatística, né? Então, e pela observação. Nós temos que suicídios até mesmo que vêm pela imprensa. Por isso existe todo um código de ética até para se divulgar casos de suicídio. Suicídios de literatura, que existe o efeito Werther, que é aquele efeito... Werther é uma história, não é, que conta sobre o suicídio de um rapaz, que quando foi lançado esse livro, induziu muitas pessoas ao suicídio. Então, a literatura também pode induzir ao suicídio. Nós temos o caso da história Ana Karenina, que já virou filme várias vezes, em que a personagem principal se suicida e que trouxe, à época do lançamento do livro, também inúmeros casos de suicídio, não é? Da forma mais terrível, sob as rodas de um trem. E ainda hoje, não é? Existe esse tipo de suicídio, nós sabemos, e nós precisamos, o mundo, enquanto existe uma boa parte da população que está bem espiritualizada, existe uma grande parte da população que está retornando a ideias materialistas, está se afastando de Deus. E isso expõe o psiquismo da pessoa a esse tipo de ideia. É melhor terminar com tudo, não vale a pena. E lá se vai uma oportunidade reencarnatória e compromissos que vão ficando, não é? Bom, vamos hoje terminar um pouquinho antes. Esse assunto não vamos adiante para o próximo. Amanhã continuamos com o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.